Fala pessoal do Conectado por Pessoa, estamos aqui sabadão. Quem pensa que sábado é dia de praia, só infelizmente estamos quarentenados, poderia ser, mas eu acho que o propósito do canal Conectar Pessoas, ele precisa de conteúdo de qualidade, e quando a gente tem a oportunidade de trazer profissionais que se preocupam em conectar pessoas, de passar conteúdo, de expressar realmente o que a liderança ela é de fato, não só na teoria, mas na prática, a gente não pode perder a oportunidade. Então, o objetivo da gente estar aqui nesse sábado é de justamente passar um conteúdo novo, né, que agregue muito na vida de vocês. Então, a gente hoje vai debater sobre o sucesso do cliente, né? O Custom Success, que tanto se fala nas redes sociais, que é o futuro do atendimento. Muita gente diz que é o saque gourmetizado, que é o saque 4.0, 5.0, enfim. A gente trouxe aqui Rodrigo, que ele é um profissional que atua na área de Custom Success, de atendimento, tem uma longa história, e aí a gente vai fazer aquele bate-bola do jeitinho do Conectado com Pessoa, de uma maneira bem leve, para que vocês entendam o que realmente é o sucesso do cliente e, principalmente, que é um mercado cheio de oportunidades e que você que tem o interesse de atuar com atendimento ao cliente, que tem o interesse de atuar gerando valor, gerando solução para o mercado, é uma área que cresce muito, que é o futuro realmente, na realidade é o presente do atendimento. E aí a gente vai trocar algumas Com dicas, certeza. né, algumas estratégias para que você se posicione e entre nesse mercado que já é realidade, velho. A gente fala muito de futuro do trabalho, futuro das habilidades humanas, mas isso sempre esteve, né, talvez de uma forma diferente, mas isso sempre teve linkado desde 10, 20, 30 anos atrás. Então a gente vai bater esse papo de maneira bem descontraída, para que vocês entendam o que é realmente o sucesso do cliente. Rodrigo, muito obrigado aí pela tua participação, tá? Pela tua disponibilidade de trocar essas ideias com a gente. E eu queria que inicialmente você se apresentasse para o público, quem é Rodrigo, né? Como chegou a tua carreira até atuar como gerente de sucesso do cliente. Bom, Alisson, primeiro, obrigado pelo convite. Né? Eu fico bem feliz em poder compartilhar. É um assunto que eu gosto muito de aprender sobre. Acho que quando a gente compartilha, a gente também sai aprendendo muito mais do que a gente se propõe a doar. Né? Eu trabalho com isso já no total há 16 anos, 17 anos mais ou menos. E como gerente, né, nessa posição de líder, eu estou há aproximadamente 10 anos. Então, eu vivi diferentes fases nesse momento. Eu sou formado em economia, eu tenho MBA em comunicação empresarial e MBA em gestão empresarial. Sempre acreditei na educação como a forma mais consistente de você conseguir evoluir como pessoa, como profissional. Sempre acreditei na educação como principal ferramenta de construção, né, do ser humano, inclusive. Então, dentro desse universo de atendimento, eu nunca trabalhei com outra coisa. Então, eu comecei a trajetória como operador de atendimento, de telemarketing, e passei, talvez, por todas as posições operacionais, digamos assim, as posições que estão na linha de frente, que estão em contato direto com o cliente mesmo, sentindo a dor dele, conversando com ele, propondo solução para ele, falando com ele. Então, eu fui operador, supervisor, analista de treinamento, instrutor de treinamento, coordenador de operações. E estou como gerente de operações há aproximadamente 10 anos. Dentro dessa trajetória, passei por 3 empresas diferentes. Nesta última, eu trabalho já há 4 anos e meio, mais ou menos. E estamos nessa, estamos junto, falando muito desse novo modelo, dessa nova ciência. Posso até dizer que é uma ciência, Com né? certeza, É com um campo de certeza. estudo muito interessante, muito vasto e é um campo recente. Então, a gente ainda tem poucos estudiosos sobre o tema, mas esses poucos, são muito consistentes no que eles trazem para a gente de valor, assim. E é muito importante, é uma das coisas que eu mentalizei muito para trazer aqui para você e para todo mundo que te acompanha no canal. Uma coisa que eu mentalizei muito é que é importante a gente se aprofundar. E o CS, né, o Customer Success, ele
requer aprofundamento, né? Ele é um braço do Customer Experience, que é a experiência do cliente, é um termo em inglês. Esses termos, no geral, eles são em inglês porque eles vêm muito desse mercado de tecnologia, de empresas de software. Então, são essas empresas que são mais inovadoras, essas startups que são mais antenadas com o que está acontecendo de novo, termina que eles trazendo muitos novos elementos para a gente estudar. Então, a gente pode dizer que esses termos ficaram mais usuais, assim, mais presentes de uns 15 anos para cá. Então, não é nada muito antigo, não. Então, a bibliografia ainda é muito recente, né? A gente ainda tem pouca coisa quando a gente pesquisa, mas quando a gente tem as referências certas, a gente consegue se guiar bem. Isso, e assim, o interessante é que a gente tem uma história muito parecida. Comecei também na área de atendimento, passei por essas partes de operacional, de você estar ali sentindo a dor do cliente, isso é muito bacana. E uma coisa que é muito interessante é você falar que realmente a educação é o caminho. Eu sou formado em administração, sou pedagogo empresarial porque eu me encantei com essa área de performance humana e muita gente atrela o pedagogo a cuidar de crianças e aí, na realidade, o pedagogo é o cara que cuida da performance humana, né, da aprendizagem, da maneira de como você aprende e apreende esse conteúdo. Então, eu já tive uma carreira um pouco mais louca, porque eu gosto de sentir experiências, gosto de estar aí já rodei um bocado, mas quando você passa pelas empresas, você acaba entendendo que sempre vai ter pessoas, sempre você vai ter atendimento e sempre você vai vender alguma solução, né, encontrar alguma solução para um problema do mercado. Então, é um pilar fortíssimo essa questão de experiência do consumidor, essa questão de entender, atender as dores dele. Então, não tem como você fugir. Eu acredito que todo profissional que realmente quer se profissionalizar, ele precisa entender o que é a experiência do cliente, o que é a experiência do consumidor, porque não tem para onde fugir. Há alguns anos atrás, você só tinha uma empresa prestando serviço sobre aquela demanda. Hoje, você tem aí, com o mundo virtual, uma pessoa que vende roupa no teu bairro, ele consegue atingir o Brasil todo, fazendo entregas, entregando soluções. E aí você faz, pô, mas ele não atinge a C&A, que é uma das grandes do varejo, ele não atinge sim, porque a partir do momento que você tem a comodidade dessa pessoa te entregar o produto na hora, dentro de algumas horas, né, talvez às vezes até com um preço mais acessível e de uma maneira mais expressa e de um atendimento muito mais personalizado, ela acaba atingindo sim. Então, a concorrência hoje ela é muito ampla, não é só a questão do, é o meu vizinho aqui do lado. Não, hoje, concorrência, analisar a concorrência, você não analisa mais 2, 3 players do mercado, você analisa o mercado como um todo, porque até empresas de produtos diferentes, eles são teus concorrentes. Sim. Então, é uma coisa muito global, que a gente vai falar muito sobre isso, de atendimento, e é um tema que todo mundo precisa ficar ligado, e eu acho que é um tema certo para a gente debater aqui. E todo mundo é consumidor, né, Alisson? Todo mundo é cliente, né? A gente também é cliente. E assim, então, eu sou um cara que depois que eu comecei a estudar atendimento ao cliente, ficou bem mais exigente, né? Muito. Assim, porque a gente não olha mais o atendimento como um meio. Isso. A gente olha o atendimento como uma ciência. Isso. Então, você já olha o atendimento como uma experiência. Então, você tem que analisar. A gente fica muito mais crítico e analítico. A gente olha aquilo ali e fica pensando como aquilo poderia ser diferente, como aquela relação ali, empresa-cliente, poderia ser diferente naquela circunstância. Então, a gente fica mais chato. E a gente começa a entender como é que empresas que são líderes de mercado conseguem sobreviver em um mercado altamente competitivo com atendimentos ruins. Porque, assim, a gente vê que soluções, por exemplo, a Uber ela veio para atender uma demanda, além da péssima qualidade do transporte que não atingia, a gente sabe que o atendimento do táxi, ele era muito ruim. Não existia, né? Caro. Então, o Uber veio com um produto mais barato, mais em conta, para atender com a maior agilidade, né, que é o método mais próximo das pessoas. Mais próximo, falando a linguagem que o cara se sente bem. Então, isso aí fez com que alguns taxistas conseguiram entender que, pô, ou eu me posiciono, ou eu vou ficar ultrapassado. Então,
Essas demandas, empresas novas, empresas pequenas, pô, a Uber, até um dia desse, ela tinha 12 funcionários atuando no escritório central e conseguiu fazer bilhões. Então, é essência, não é quantidade de pessoas, não é dinheiro que faz. Eu acho que a gente vive um momento hoje e faz muito sentido o que Darwin falou lá atrás, né? Porque não é o mais forte, não é o mais rico que vai sobreviver, e sim quem consegue se adaptar às tendências de mercado. Rodrigo, É vamos isso lá. aí. O que é esse danado de sucesso do cliente? Né? Como ele surgiu? Qual foi a necessidade dele surgir? Muita gente chama o sucesso do cliente de atendimento gourmetizado, de saque 4.0, mas existe um porquê desse sucesso do cliente. Queria que você falasse aí, de uma maneira bem leve, o que seria esse sucesso do cliente. Olha, Alisson, eu não sou nenhum especialista no assunto, não. Eu vou falar do ponto de vista prático, do que eu já estudei, do que eu já li a respeito, sem pretensão nenhuma de ser uma sumidade no assunto, tá? Mas quando a gente fala do sucesso do cliente, é um termo, como eu te falei, relativamente novo. Ele vem muito com o advento dessas empresas de tecnologias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que fornece um software para para um determinado cliente, para uma determinada empresa, é, ela também ela também vende o suporte daquele software. Por quê? Porque ela se preocupa em fazer com que aquele cliente ele consiga utilizar aquela ferramenta de forma autônoma, que ele consiga resolver o problema dele quando ele comprou aquela ferramenta. Ele pensou numa solução, comprou a solução e ele precisa usar essa solução. Olhando um pouquinho da trajetória do início do CS, ou do Customer Success, ou sucesso do cliente, eu vou usar sucesso do cliente, tá? Ok. Para a gente aportuguesar esse negócio e ficar mais próximo da gente. Então, assim, o sucesso do cliente nada mais é que a certeza de que ele vai ter o problema resolvido quando ele ligar para aquela empresa. Então, ele ligou para a central de atendimento, ele tem um problema, e aquele cara que está do outro lado conseguiu sentir a dor dele, conseguiu resolver o problema dele de uma forma objetiva, de uma forma prática, de uma forma rápida, e mais do que isso, de uma forma segura, de forma que esse cliente não precise ligar de novo para resolver uma outra questão. Ou seja, não basta eu resolver o problema do presente. Eu tenho que, de alguma forma, ser sensível, ter uma equipe de atendimento sensível e preparada para capturar desse cliente qual é a real dor dele, para evitar que ele ligue de novo, em um curto tempo de espaço, entende? Então, quando a gente vai na linha histórica e busca entender como surgiu esse conceito de sucesso do cliente, a gente vem das empresas de tecnologia mesmo, das empresas que fornecem software, e elas fornecem software como solução para outras empresas, e perceberam a necessidade de também oferecer o suporte. Não adianta eu te dar a ferramenta, te dar um manual de instrução, e no momento que você precisa utilizar a ferramenta, não consegue utilizar a ferramenta, você precisa ligar para essa empresa para pedir orientação de como utilizar. Não, eu quero te dar a ferramenta, eu quero te treinar para usar a ferramenta, eu quero te dar o suporte online para você conseguir resolver o problema da tua ferramenta quando você precisar. Ou seja, eu quero que você seja dono dessa ferramenta. Eu quero que você se comporte como se você fosse dono dela e não como se fosse um usuário apenas. Então, a Dell, que foi o exemplo que eu usei, e eu falo por experiência própria, o meu Note é Dell, e eu escolhi a Dell pela segunda vez, porque eu consigo ter um suporte muito rápido deles quando eu tenho algum problema. E eu não preciso ligar para eles. E hoje, com a escassez de tempo, quanto menos necessário for que o cliente precise contactar uma empresa, uma central de atendimento, mais sucesso ele consegue perceber. Porque também tem essa questão, o conceito de sucesso do cliente não é o que você, empresa, me dá, é o que eu percebo. Eu preciso perceber. É a percepção de sucesso que o cliente ele tem. A gente tem várias formas de medir isso, mas em linhas gerais é isso, sem muito blá blá blá, é isso. Pô, excelente. Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente fala de capacidade do cliente resolver o problema dele, conseguir ter as respostas que ele procura, num contato simples, seja virtual, seja humanizado, seja através de robô.
enfim, através de todos os veículos que a gente tem à disposição, principalmente nesses tempos de pandemia, né, onde as pessoas elas têm se relacionado muito menos fisicamente, muito mais virtualmente. Então, nesses contatos, a empresa ela precisa estar preparada para resolver o problema desse cara, porque, como você falou, a competitividade é tão vasta que a gente agora tem uma dicotomia aqui a resolver. Né? Enquanto a gente tem várias empresas fornecendo o mesmo serviço e numa luta fenomenal para capturar o máximo de clientes possível, a gente tem do outro lado os clientes ditando a regra do jogo, dizendo como eles querem ser atendidos, migrando de uma empresa para outra com muita facilidade, com muita tranquilidade, sem peso nenhum na consciência, porque ele sabe o poder que ele tem mais opinião, ele tem um Reclame Aqui, por exemplo, à disposição dele, que é uma plataforma genial. Então, assim, tem outros veículos que defendem ele enquanto consumidor. Ele tem as mídias sociais a favor dele. Então, se ele tiver um atendimento não satisfatório, se ele não tiver sucesso naquela relação que ele teve com aquela empresa, ele vai fazer uma crítica, e uma crítica pode se viralizar, pode ganhar uma projeção muito negativa para aquela marca. As outras marcas que oferecem a mesma coisa, dificuldade zero em sair de uma para outra. Então, estabelecer uma relação de sucesso com o cliente é estabelecer, antes de qualquer coisa, uma relação transparente, uma conexão real e até mesmo uma conexão emocional. Você se conectar com a dor do teu cliente. Quando você se conecta com isso, esse cliente ele vira teu pro resto da vida. Poxa, Rodrigo, você falou um termo aí bem bacana, que as empresas de tecnologia, elas realmente inovaram em perceber e enxergar. Então, assim, muitas pessoas nunca pensaram que a empresa de tecnologia ela fosse entrar numa demanda de atendimento ao cliente, de vendas, porque acredita que é só fornecer um produto, né? Vender o produto e acabou-se. Então, eles começaram a entender que pô, a gente pode fazer algo mais, porque o meu cliente, o cliente do meu cliente, ele está sofrendo com a entrega. Trabalhei durante 3 anos e meio com gestão de academia. E uma coisa que eu percebia muito, era muito difícil você mudar a percepção das pessoas que estavam trabalhando, era justamente esse processo de pós-venda. O cara vai lá, faz o plano de 12 meses, né, para a família toda, passou na catraca e ele é esquecido. E apenas depois de 12 meses você vai pegar o teu telefone e vai ligar para o cara para saber se ele quer renovar ou não. Então, assim, falta a questão de investimento em tecnologia, falta realmente a disseminação de uma cultura de prestar soluções, porque costumes sucessivos você pode dizer que simplesmente é você antecipar a possíveis problemas. E como é que você Exatamente. antecipa, como é que você consegue antecipar problemas? Batendo papo, trocando a ideia. Você não precisa passar 1 hora com o teu cliente. Se você está passando 1 hora com ele batendo um papo no telefone, é porque ele está puto com você de alguma É, coisa. é, Então, se é. você liga para o cara, Alguma coisa errada, né? Tem isso, alguma coisa errada. você liga para o cara, faz uma agenda periódica, o cara comprou o software, ou o cara comprou o teu serviço, o cara comprou o teu bolo, o cara comprou o teu pastel. E aí, o que é que você achou? Como é que estava o sabor? O que é que a gente pode melhorar? E você tentar, de algum jeito, fazer algo isso personalizado, porque vai surpreender muito. Mas isso é CS na Isso, prática. isso. Isso é CS na prática. Aí a gente fala assim, tá, mas eu quero ter uma central de atendimento que pratique sucesso do cliente. O que é que eu preciso fazer para ter sucesso do cliente? Aí a gente pensa em profissionais extremamente preparados, a gente pensa em uma bibliografia que sirva de base, porque a gente precisa de teoria também, Sim. né? De fundamento científico, de pesquisa, para a gente poder fazer as coisas de forma aprofundada. Mas a gente esquece do principal e do mais simples, que é a vontade de fazer, a disposição de fazer, o querer fazer. Então, quando você fala, ah, trabalhei numa rede de academia, essa galera lá fazia o plano e depois o cliente era esquecido. No geral, esse é o comportamento e o mindset que a gente observa nas Isso. grandes empresas e na boa parte das empresas. Uma Em vez que o qualquer cliente está na segmento, né? tua, em qualquer segmento, uma vez que o cliente já está na tua base e ele já contribui com o teu faturamento, tu já cumpriu com o Acabou-se. papel com ele. Tu já cumpriu o teu papel com ele, né? E as menores empresas
as empresas, as startups, as empresas que se diferenciam e que começam a crescer hoje, são estas que conseguiram identificar que tem que ser mais do que isso. Ou seja, a gente usa muito um termo nessa área de atendimento, que é o end-to-end, que é o fim a fim. Isso. Então, quando você fala do acompanhamento do cliente, é uma das características de como a gente faz o sucesso do cliente na prática. E você consegue identificar como essa mentalidade ela começou a migrar, porque, por exemplo, até a área de logística, né, hoje a gente já pensa na logística reversa, ou seja, o meu produto, em algum momento ele vai ser descartado e eu preciso estar acompanhando, porque talvez o meu cliente ele não vai ter onde descartar. Tem toda uma questão ambiental. Aí você fala, Ambiental, exatamente. As pilhas, né? As pilhas é um bom exemplo. Baterias de telefone. Baterias. Então, tudo isso faz parte de um cenário de sucesso do cliente. Então, a gente consegue entender o que é ter sucesso para o cliente. É você fazer atendimentos personalizados, porque quando você engessa demais, você entrega um pacote de miojo para o cara, que é só botar 3 minutos e está pronto a refeição, você acredita que todo mundo só gosta de comer o miojo daquele jeito. Então, você precisa entender que as pessoas consomem talvez o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas querem sentir sensações diferentes. Então, o sucesso do cliente, ele vem justamente entender essa pegada, essa cadeia de valor de que pessoas são diferentes, querem experiências diferentes, mas que querem ter experiências positivas. E experiência positiva a gente só faz conectando. E eu acho assim, na minha percepção, pelo que eu vivencio, as empresas menores, por exemplo, a Nubank é uma referência hoje. É um case de sucesso super comentado em palestras, em cursos e etc. e tal. E quando a gente olha a Nubank, os demais bancos, é uma empresa pequena. É uma empresa em ascensão, uma empresa em crescimento, em franco crescimento nesse mercado financeiro digital, mas é pequena perto das outras. E por que eles se destacam? Por que eles se diferenciam tanto? Porque eles são simples no lidar, eles são simples no falar. A dor do cliente sempre foi, do cliente que procura um banco para abrir uma conta, sempre foi a taxa. Isso. Ele não quer pagar taxa cara, ele não quer juros altos, ele não quer burocracia, ele não quer ter que enfrentar uma fila de banco para poder fazer um cadastro e ter uma conta no banco. Na Nubank você faz tudo isso, na Nubank e outras plataformas digitais, né? A Neon e outros exemplos. Você consegue fazer isso da sua casa, do seu celular, e você faz uma conta. Então, isso é sucesso, entendeu? É a simplicidade no tratar, é deixar esse cliente de formar vontade. Ele, no momento que ele quiser cancelar a conta também, ele cancela e não tem ônus nenhum. E por que ele não cancela? Porque ele não tem motivos para cancelar. Porque eu, enquanto empresa, dou condição para ele continuar por livre e espontâneo desejo de continuar. Eu não preciso barganhá-lo, não preciso brigar por ele. Eu brigo por ele na medida que eu disponho para ele melhores condições. Então, e quando você vai para as grandes empresas, e elas começam a perceber essa necessidade de se adaptar e de rever os tradicionais modelos, você começa a perceber que para essas grandes empresas é mais difícil, porque elas estão com a cultura arraigada de muitos anos e elas pensam no montante de dinheiro que elas vão ter que investir para poder quebrar esses paradigmas, para poder revisitar os modelos tradicionais, para poder trazer profissionais. Aí até fazem, tá, Alisson? Eu já vi muito isso acontecer. Até fazem, trazem profissionais renomados. Só que aí, na hora que você vai implementar um modelo, porque, por exemplo, quando você quer colocar uma central de sucesso do cliente na tua empresa, você tem que estudar antes, você tem que contratar um consultor, se você não tem expertise naquele negócio, se você não tem propriedade naquele, você tem que contratar alguém que tenha. Isso é grana. Isso vai exigir de você investimento. E aí você monta toda uma estrutura, só que aí você quer, enquanto empresário, enquanto dono de empresa, você quer o retorno o mais rápido possível. E não é assim que as coisas funcionam, necessariamente. O retorno ele não é tão imediato. É uma construção, principalmente quando você vende um modelo tradicional de muitos anos. Então, quando a gente fala de central de sucesso do cliente, não tem como não falar da experiência do cliente. Quando a gente fala de Customer Experience, que é a ciência, que é o método, o CX, né, é a área que estuda isso, que define a estratégia, que faz o mapeamento da jornada,
que faz que tem que estudar toda a trajetória do cliente quando ele passa na tua empresa. Quais são os gargalos? Onde ele desiste? Onde ele cansa? Onde ele fica chateado e migra para outro produto? Que escuta esse cliente. Isso requer investimento. Existem profissionais especializados nesse assunto, consultores gabaritados nesse assunto. Aí esse cara vai lá e implanta esse modelo na tua empresa e você, enquanto empresa, tem a responsabilidade de perpetuar esse modelo, de fazer esse modelo chegar na base, na linha de frente. O teu operador lá no atendimento, ele é o cara mais importante do negócio. Se toda essa ciência, todos esses estudos, essa consultoria não chegar até ele, lascou. Isso. Nada vai para frente. Então, imagina, não é um negócio tão simples, não é um negócio tão rápido. Na empresa que eu trabalho, a gente vem fazendo essa transição há 3 anos. 3 anos. É uma empresa que está no mercado há mais de 15 anos. Que sempre trabalhou com volumes muito grandes de atendimentos. Numa linha de tempo, a gente tem carteiras de clientes muito grandes, com volumes de chamadas atendidas por mês muito grandes. Então, a gente sempre partiu do princípio de que quanto mais, melhor. Quanto mais, Isso. melhor. E com o passar do tempo, à medida que essa concorrência que a gente comentou aqui, ela foi ficando mais acirrada, os clientes mais exigentes, os contratantes, por sua vez, mais exigentes, porque a gente é uma empresa de BPO, né? Uma empresa parceira de negócios. Então, a gente é uma empresa, eu trabalho numa empresa que fornece serviço de atendimento, ou seja, terceiriza o atendimento de outras marcas. Então, eu represento outras marcas. Essas marcas, elas ficaram mais exigentes também, porque elas ficaram mais expostas. Qualquer erro hoje que a gente comete vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook. Antes, esses erros, quando a gente cometia, iam para o Procon. Só que até chegar ao Procon, meu filho... Passava, às vezes Entendeu? até anos, né? Até esse cliente ter retorno da reclamação dele no Procon, no Banco Central, no caso das instituições bancárias, na Anatel, no caso da telefonia e televisão, a televisão por assinatura, até ele receber esse retorno, tempo tinha. Agora não. Agora ele teve um problema com a marca, ele vai no Facebook, ele vai no Instagram, ele tem retorno imediato, porque ninguém quer ter o seu nome lá estampado, entendeu? Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente fala desse investimento todo que está por trás e que as empresas nem sempre estão dispostas, porque quando elas esbarram no tempo de retorno, elas desistem. Elas E assim, entendem Rodrigo, que aquilo não vale a pena. você falou da ferramenta do Reclame Aqui e ela realmente funciona de uma maneira impactante, porque há 3 anos atrás eu vinha fazendo uma série de processos seletivos para uma empresa que eu atuava justamente nesse processo de implantação de centrais de atendimento, central comercial, e a gente começou a renovar. Ele entendeu que precisava fazer uma renovação no quadro justamente de mentalidade. E você consegue enxergar como as pessoas estão mudando a mentalidade e uma vez no processo seletivo, um profissional, apesar de ser um caso isolado, mas você consegue entender que as pessoas começam a buscar outras fontes, perguntou para mim, poxa, eu queria entender por que a empresa de vocês tem tanta reclamação no Não Reclame reclame Aqui. aqui. Ele fez, eu vou ser responsável pelas mídias sociais e aí eu quero entender, porque vocês têm um volume muito grande e eu não vou dar conta disso da noite para o dia. Eu vou precisar fazer um plano e eu quero saber se vocês vão me dar tempo de trabalho para isso. Então, assim, é uma coisa que você vê que as pessoas têm acesso à informação, até para eu escolher uma empresa que eu vou trabalhar, eu quero saber qual é o nível de satisfação, Como é que é a imagem qual dessa é a empresa, né? credibilidade dessa empresa no mercado. Então, assim, as empresas hoje elas precisam ter esse cuidado de qual imagem ela está passando. Essa é uma imagem realmente de uma empresa que se preocupa com o cliente. Erros elas vão ser cometidos. A gente precisa desmistificar o erro. Errou, apanha. Não, velho, o cara vai errar, até porque a gente precisa errar para acertar e encontrar novas soluções. Até porque o sucesso do cliente é uma ciência muito nova, você consegue encontrar pouquíssimas literaturas de qualidade, você consegue pouquíssimas literaturas. Então, assim, você precisa estar em experimento constante para que você consiga fazer as teses e dizer, pô, isso aqui realmente funciona, isso aqui não funciona. Então, o empresário, ele precisa dar tempo ao tempo, porém, continuidade. Ele tem que ter Exato. uma constância muito grande para que o resultado ele chegue. Nenhum resultado ele chega em 3 meses, nenhum resultado ele chega em 1 ano. Então, você precisa deixar com que as coisas... Investir muito em capacitação é importantíssimo. Muitos empresários, eles fazem
consultoria lá no topo e esquece de passar para a base. E aí a É base, aquilo que eu ela, falei da linha de isso, frente, a entendeu? base, ela não Se não compra a tocar no ideia. coração, se não tocar no coração daquele cara que está lá atendendo teu cliente, esquece. Isso tem um TEDx, acho que o nome dele é Simon Sinek, que ele fala por que as grandes marcas, né, enganjam os seus clientes, por que os líderes enganjam seus liderados à ação, porque ele mostra o propósito daquilo. Não existe liderança, não existe sucesso sem você mostrar propósito para as pessoas. Então, assim, essa mudança de mentalidade é importantíssima para que o sucesso realmente do cliente ele aconteça. Na tua visão, Rodrigo, qual é o grande desafio da área de sucesso do cliente hoje no mercado? Olha, Alisson, o grande desafio para a gente ter essa área bem estruturada é, de fato, a mudança de mindset das pessoas que formam essa empresa, né? Então, quando a gente fala de mudança de mindset, a gente fala de mudança de mindset do líder, dos empreendedores, dos empresários. É mudar o mapa mental, mudar a forma de ver. É entender que é possível fazer com muita capacitação, com muito investimento, mas você vai ter que se despender um pouquinho de dinheiro para isso. Isso. Entendeu? E é por isso que eu falo muito em investimento, porque a ótica do empresário é a ótica do custo versus receita. Então, assim, o quanto eu vou precisar investir, o quanto eu vou gastar nisso, em quanto tempo eu vou ter de retorno e que retorno vai ser esse. Então, assim, essa conta, às vezes, ela não fecha rapidamente aos olhos de quem está ali na frente para patrocinar. Até porque conhecimento é muito difícil de você tangibilizar, né? Por ser Uhum. um recurso intangível, quando é algo palpável que você compre, pô, o recurso está aqui. Aí o cara, pô, investe porque eu estou vendo. Mas o conhecimento ele é muito subjetivo. E ainda Exatamente. esbarra na barreira de que, pô, eu vou capacitar meu funcionário e esse cara vai para o meu concorrente. É que é uma mentalidade muito pequena isso, né? E assim, e tem uma questão que eu gosto de colocar. Você falou sobre capacitação. A gente está falando muito sobre capacitação, inclusive. E é Porque importante, como é eu um bato muito conceito, nessa tecla. porque como é um conceito muito novo, quanto mais a gente fala sobre ele, mais íntimo a gente fica dele, mais ele se internaliza na gente. E aí a gente consegue praticar ele com naturalidade. Eu implantei recentemente um modelo de atendimento que é muito focado em experiência do cliente, porque é um modelo extremamente competitivo. É um negócio de captura de pagamentos, de cartão de crédito. A gente vê hoje diversas marcas que fazem processamento de pagamento, Cielo, PagSeguro, Stone, Samap, várias marcas. Então, a concorrência ficou bem exponencial nesse sentido. E aí, hoje, esses clientes migram, eles têm mais de uma marca, eles movimentam mais de uma máquina, passam de um lugar para o outro com muita facilidade, trocam de uma para outra com muita facilidade. E como é que você retém? Como é que você fideliza? Aliás, como é que você consegue ter a lealdade desse cliente com você? E aí, quando esse cliente, que tem várias opções, entra em contato com a central de atendimento e não tem uma recepção bacana, não encontra um acolhimento, isso vira um critério de escolha. Às vezes ele está disposto até a pagar uma taxa mais alta em uma concorrente, porque lá ele consegue ter uma solução mais rápida e um atendimento melhor, do que ficar numa que tem uma taxa melhor, que tem um tempo de retorno melhor, mas que tem um atendimento péssimo, que tem um atendimento frio, que não tem um atendimento humanizado, né? Então, o grande desafio é realmente a gente quebrar o paradigma do modelo tradicional de atendimento, com script, com roteiro, com processos amarrados, partir para um atendimento mais humanizado, onde você fala com o cliente da forma como ele quer que você fale com ele, ou seja, que você cumprimente ele, que você pergunte como o dia dele está, mesmo você nunca tendo contato com ele, mesmo você estando em regiões totalmente diferentes. A gente fez um modelo de treinamento que a gente falou muito sobre encantar clientes, né? Então a gente chamou de o jeito Neo de encantar esse modelo de treinamento. E era um modelo de treinamento disruptivo, porque a gente não levou nenhum conteúdo teórico, filosófico para a sala de aula. A gente levou a galera para a sala de aula para dizer assim, ó, abre teu coração. Você é incapaz de encantar alguém se você não for encantado. Então, o primeiro exercício do líder é encantar o seu liderado. É promover esse encantamento. E a gente fala muito de encantamento nesta relação de sucesso do cliente.
Porque se ele se sente encantado, ele se fideliza àquela marca. E aí ele está disposto a pagar mais caro. Esse é o cliente de hoje. Não é um cliente que migra de uma marca para outra só por uma questão de valor monetário. É um cliente que migra de uma marca para outra dependendo da conexão emocional que ele tem com aquela marca. Então, o grande desafio hoje é a gente permear esse valor para quem está na linha de frente. E mais, mudar a cabeça do líder. Ter um mindset horizontal. A Cláudia Vale, ela é uma consultora em experiência do cliente. É uma das pessoas com que eu já tive a oportunidade de ouvir um podcast dela. Tem muita coisa dela na internet. Depois, no final, aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas indicações que eu acho que de repente vale a pena. E ela fala muito sobre isso. Existe um congresso no Brasil que acontece uma vez no ano, lá em São Paulo, que é o CX Summit, que é um congresso, um fórum de discussão só sobre experiência do cliente. E aí a Cláudia fez uma palestra, e aí gravaram essa palestra, fizeram um podcast dessa palestra, está disponível no Spotify, e ela fala muito sobre isso de mindset horizontal. O que é um mindset horizontal? É você, enquanto líder, porque começa em você, a experiência do cliente começa com a experiência do funcionário, e foi isso que a gente pensou e refletiu muito, foi um aprendizado muito grande para mim, quando a gente implantou esse modelo de treinamento que eu te falei, que é o jeito Neo de encantar, porque para encantar o meu cliente, eu tenho que encantar o meu colaborador. Esse é o mindset horizontal, é fazer junto. Não é o mindset vertical, que eu digo como você tem que fazer, você vai lá e faz. É o que eu digo que você tem que tratar bem o seu cliente e eu vou lá e trato bem ele com você. Essa é a grande sacada. Foda. Essa é a grande sacada. Eu vou lá e pego na tua mão e faço junto com você. Eu sento no chão, corto o papel, eu sento no chão e a gente faz, e a gente desenha. Então, assim, hoje a gente fala muito dos métodos ágeis, né? A gente fala muito dos métodos ágeis de atendimento. O que são os métodos, desculpa, os métodos ágeis de solução de problemas? O que são os métodos ágeis de solução de problemas? Scrum, Design Thinking, Spring, aqui da nossa fala, você falou sobre é preciso a gente testar para aprender, testar novos modelos, para construir novas teses. Ah, aquilo não deu certo, a gente vai lá e refaz. Os métodos ágeis, eles trazem isso. Isso. O teste rápido, o errar rápido para acertar e corrigir rápido. O método Sprint mesmo, tem um livro Sprint que ele é muito bom, que ele fala justamente isso, de projetos top. Aí... Projetos que poderiam durar 3 anos, você consegue começar a gerar soluções em 5 dias. Exatamente. Porque você vai para o que realmente é possível. Você não fica focado em coisas que daqui a 10 anos a gente pode implantar. Você vai realmente tentar soluções práticas que já gerem realmente um retorno para o teu cliente e, consequentemente, um retorno para a tua empresa. Então, essa metodologia ágil, ela é importantíssima. O problema é o seguinte, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de se adaptar e o pior, de se adaptar de maneira ágil, é aquela mudança realmente de configuração da mentalidade. Eu acredito que a gente pode resumir isso que você está falando, Rodrigo, que o grande desafio realmente são pessoas. Entender Exatamente. o quanto as pessoas têm valor para o negócio. Porque se eu não consigo encantar o meu funcionário, o meu colaborador, que é justamente são 2 palavras que distorcem muito, né? O funcionário, as empresas começaram a chamar de colaborador porque é um termo mais romântico. Mas o que é um colaborador? É o cara que colabora com o teu negócio, com estratégias, que participa. Que faz funcionar, né? Que faz acontecer. Já o funcionário é aquele cara que executa uma função. Uhum. Então, para o sucesso do cliente acontecer, você não precisa de funcionários, você precisa de colaboradores, pessoas que contribuam com o teu sucesso. E aí, assim, eu trouxe essa coisa dos métodos ágeis, Alisson, e trouxe o Sprint também como uma das indicações aqui, que funciona mais ou menos, assim, ele é meio que um livro de consulta, é meio que uma bíblia para mim, Isso. sabe? Então, sempre que eu tô... eu quero fazer alguma atividade, nesse sentido, eu consulto ele. Porque o princípio dessas metodologias é, de fato, fazer encontrar a solução para um determinado problema de forma colaborativa. Uma equipe multidisciplinar, com pessoas de diversas áreas, com diversas dores, com diversas experiências,
e que contribuem, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua vivência, para chegar num modelo justo, rápido e eficiente de como resolver um determinado problema. Ou seja, é horizontal. Não é alguém que está à frente de uma sala dizendo, ó, você vai ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer aquilo, vocês vão ter que fazer aquilo. Existe sim um facilitador, mas é um facilitador só no sentido de fazer com que as falas aconteçam para que o melhor de cada um seja aproveitado. Não existe um absolutismo daquele cara que é o chefe, o dono do negócio, dizer como ele quer que a coisa aconteça e a galera vai lá e faz. Não, é todo mundo fazendo junto. Esse mindset horizontal que a Cláudia Vale comenta no podcast dela é muito fundamental para que as coisas aconteçam de forma consistente, porque isso gera valor para quem vai fazer. Poxa vida, eu participei da construção disso. O meu líder, o meu supervisor, o meu coordenador, o meu gerente me perguntou, ouviu o que eu tinha para dizer, quis ouvir o que eu tinha para dizer sobre como melhorar aquele processo para aquele cliente não rechamar mais, não ligar mais de uma vez para resolver a mesma coisa. Ele me deu atenção. Então, na hora que esse cara for executar o processo feito, o processo desenhado... Ele vai ter mais cuidado. Ele vai ter mais cuidado. Uma análise crítica. Porque ele está ali. Se aquilo não funcionar, ele também é responsável por aquilo não ter funcionado tão bem. E não tem problema se não funcionar, desde que a gente corrija rapidamente, para que o cliente não sinta mais dor ainda. E aí a gente quebra essa noção de que não pode errar. Eu vou desenhar um processo e esse processo ele tem que ser perfeito e nada pode dar errado. Não, gente, pode errar. Agora a sacada é errar rápido. Por isso que o Sprint traz essa coisa dos testes. Da prototipação. E aquilo, né? Você a gente erra. faz o protótipo, a gente testa, se não deu certo, a gente muda. E aquilo, você erra, mas você tem que ter a capacidade de reconhecer. Porra, eu errei e bora. O que é que eu faço, velho? Eu trabalhei há 3 anos atrás na construção de um RH. E aí o que eu mais falava com eles é, galera, erra. Parem com a cultura de que eu errei, vamos encontrar o culpado. Não, velho, errou, encontra a solução, depois a gente ajusta o que tem que ser ajustado. Hoje, essas metodologias trouxeram pra gente a visão de que errou, que massa que errou. Pô. Que bom que errou, porque dá tempo da gente corrigir. Então não é esse caminho que a gente segue, vamos para outro. Não vai seguir mais por esse, vamos por esse. E é por isso que tem o protótipo, e é por isso que tem o período de teste, entendeu? E é por isso que tem uma equipe multidisciplinar. Porque o que é que acontecia muito no passado? A área de produtos pensa numa engenharia massa. Foda, né? Que não tem erro. Aí monta um produto do caralho que vai funcionar assim, ó, para todo mundo. Porque ele montou um produto a partir do pensamento dele, a partir das experiências dele. Ele não ouviu ninguém. Aí ele coloca esse produto na mão da equipe de marketing. A equipe de marketing faz uma estratégia mirabolante para fazer aquele produto chegar no mercado. Aí aquele produto tem uma campanha sensacional, tá em todas as mídias, indisparado. Muito dinheiro injetado, né? Muita. Eu vou contar aqui um exemplo. Eu comprei muita grana. Assim, isso que eu tô te dizendo aconteceu exatamente comigo. Eu comprei um relógio, um smartwatch da Tecnos. E eu vou dizer aqui a marca, porque... Eu vou dizer mesmo? Comprei um relógio da Tecnos. Eu gosto assim, eu sou verdadeiro, eu gosto de dizer não. Porque aí já funciona como um alerta para a galera também. Aí, como foi que eu comprei? O Bruno Galhaço com a sua esposa fazendo a campanha desse relógio. São 2 pessoas nacionalmente conhecidas, com milhares de seguidores, não iam doar o seu nome para uma marca que não funciona. Então, já me prendeu a atenção daí. Estava passando pelo aeroporto e tinha um monte de banner espalhado no aeroporto fazendo a campanha desse relógio. Um preço mais acessível do que um Apple Watch. Ok, vamos lá. Comprei. O relógio simplesmente não funciona. Como um relógio, ok, mas como um smartwatch, ele não funcionava. A proposta não entrega, né? Não, uma série de problemas com software, uma série de problemas de conectividade, porque ele é conectado com o celular via Bluetooth, como a maioria dos relógios, desse tipo de relógio. Não funcionava. E aí eu fiz uma série de reclamações, eu sou usuário assíduo do Reclame Aqui, eu acredito muito na plataforma. Também. E acredito muito que as pessoas que estão lá naquela plataforma, as empresas que estão lá, elas entendem a importância daquilo, porque é a voz do cliente, é uma voz muito ouvida
a voz projetada do Reclame Aqui, até mais do que os órgãos competentes que protegem o consumidor, que deveriam proteger melhor o consumidor. Então, eu confio muito na marca e eles interagiram comigo. Eles realmente disseram, Rodrigo, realmente a gente tem um problema aqui no software, não está funcionando bem, enfim. Aí eu pensei, será que ele foi testado o suficiente? Será que ele foi trabalhado exaustivamente antes de ser colocado no mercado? Será que quem participou daquele produto também era um usuário, era um atendente da empresa? Então, assim, o exemplo é para ilustrar o quão importante é aquela elaboração ser colaborativa. Ter todo mundo envolvido dos diferentes segmentos dentro daquela não empresa, só as e não áreas de somente as projeto, áreas de né? As áreas projetos. internas. Você tem que botar o público. Se você vai vender algo para o público, interaja com o seu público. Então, Você assim, precisa receber eu esse tenho feedback. certeza, assim, me parecia ser um problema tão área, sabe, Alisson, de uma coisa tão de iniciante, Tecnos é uma marca conhecidíssima de anos, velho. Então, assim, colocar um produto no mercado que não funciona me pareceu muito amador para uma Isso. marca como aquela, entendeu? E é tanto que eu nunca mais vi o marketing do relógio. Eu E nunca assim, mais vi o campanha grande nenhuma sobre o problema relógio. é justamente você ficar preso a essa mentalidade fixa, né? Isso aconteceu com grandes empresas como Blockbuster, como Kodak, que nunca imaginaram que iriam poder perder a concorrência. Aí vem um produto disruptivo, que foi a câmera digital, e quebrou a Kodak. Você vem o DVD, você vem o stream que quebrou o DVD, então não faz sentido. E Então o as empresas, DVD. será que essas empresas elas estavam realmente antenado, né, buscando realmente o que é que pode vir de tendência aí no futuro, o que é que eu posso fazer no antecipar? Não, eu tenho uma carteira de clientes muito foda, eu tenho um faturamento muito foda, e aí, velho, E vai ser assim para acabou-se, e vai ser sempre. para sempre. E você É, vê, não vai. aí vem uma startup de dois jovenzinhos de 20 anos, E revoluciona revoluciona o tudo, mercado. e, É. pô, a gente precisa Mas estar assim, ó, perto. Alisson, só para fechar a questão da Tecnos, eles tiveram um cuidado excepcional, atenderam a minha reclamação no Reclame Aqui rapidamente, interagiram comigo em todas as situações que eu precisei contactá-los pelo e-mail, pelo chat, devolveram o dinheiro. Então, assim, é uma marca, porque assim, é outro ponto também do sucesso do cliente, entendeu? Esse exemplo aqui, ele ilustra também o outro lado Isso, do sucesso do cliente, que é, tive um problema com a marca e eles conseguiram resolver. Não ficaram me cozinhando para isso. resolver. Então, porque os problemas existem. Ok, vamos partir do princípio que o relógio ele foi testado, que ele foi construído a partir de uma equipe multidisciplinar, que todas as etapas foram cumpridas e ainda assim deu problema. Porque pode acontecer. Com O mundo certeza. não é perfeito. Como a gente resolve? E eles foram muito sensacionais na forma de resolver, entendeu? Que é a grande sacada. Os problemas eles vão existir. Como é que a gente resolve? Como é que eu dou empoderamento para o meu colaborador conseguir resolver? Porque a gente é outro termo que a gente usa muito, que é o empowerment. Como é Isso. que esse cara tem esse empoderamento na linha de frente? Se ele precisa respeitar todos os processos. Um grande desafio é a gente conseguir dar autonomia para quem está na linha de frente. Esse desafio ele vem sendo diluído à medida que a tecnologia vem sendo implementada, porque o que é que a gente vem observando de tendência? A digitalização nas formas de atendimento. Então, hoje a gente tem atendimentos via WhatsApp, a gente tem atendimentos via chatbot, via robô. Então, você está falando lá no chat, sobe lá aquela telinha, na hora que você está no site, você não está falando com ninguém ali É é um um robô. robô. Isso. Um robô programado para um cheque de respostas. Ele tem um portfólio de respostas. Se você fugir daquelas respostas ali, daquelas perguntas ali, ele não vai conseguir te responder, ele vai te migrar para o atendimento humano. Ou seja, o básico, o fácil, o volumoso, o robô resolve. O complexo, o difícil, ele migra para o atendimento humano. E aí é a grande sacada, porque em períodos que a gente vive de extrema tecnologia, onde aplicativos e robôs estão entrando no mercado, se você quer trabalhar como um robô, levando resposta padrão, levando script pronto, você vai ser substituído por um. Se você realmente consegue prestar um atendimento humanizado, você consegue ter empatia, você consegue sentir as dores do mercado, você vai estar bem posicionado. Então, o grande segredo, o grande desafio é humanizar, é fazer com que as pessoas se tornem humanos.
Porque a gente vive Humanizar, Alisson, tornar o cara mais humano e mais preparado, porque agora só vai ficar o osso para ele roer, velho. Vê que coisa louca a gente querendo humanizar pessoas que já eram para ser humanas, né? Então a gente Porque a perdeu a gente principal passou característica da anos, gente. a gente passou, nesse modelo de trabalho que a gente está discutindo aqui, que a gente está conversando aqui, a gente passou anos programando a fala do cara. Isso. Você pode falar isso, você não pode falar isso. Isso aqui você pode, isso você não pode. Abriu a ligação, E fala isso bom vem dia, diz o nome, vem diz do o horário. século XVII, né? Porque o modelo industrial ainda é muito forte. A escola da gente, ela produz... Linha de produção, né? Conceito de linha de produção. Ela é linha de produção, ela produz, né? Então a escola ela é muito parecida também com o presídio, né? Ela tem fardamento, ela tem horário do banho do sol, e você não pode pensar além do que o teu mestre. Então, quando você consegue quebrar essas barreiras de você ser um professor dentro de sala de aula, que dá voz para o teu aluno, que escuta a opinião do cara, você já começa a desmistificar. A gente está lançando um curso, breve, chamado Reinvente Sua Carreira, que o primeiro módulo dele, eu digo que é um detox, que é justamente para quebrar esses paradigmas, para que o cara entre no mercado de trabalho e ele realmente sinta-se empoderado de gerar soluções, porque o mercado ele não exige mais aquela linha de pensamento de modelo hierárquico, produção, seguindo linha reta. Ao contrário, a gente precisa realmente dar as mãos e fazer com que todo mundo tenha esse poder de gerar soluções. E isso é muito bacana, você estar firmando isso, que é um cara que tem uma puta de uma experiência na área de atendimento, e mostra com clareza essa oportunidade que a gente tem de que, pô, velho, por mais que a tecnologia esteja aí presente, precisamos de gente sim. Porém, a gente precisa de pessoas capacitadas, velho. Preparada. Precisamos de gente. E esse negócio cada vez mais vai exigir dos profissionais mais preparação. Então, por exemplo, hoje os modelos de atendimento, hoje as centrais de atendimento elas são menores, elas estão mais enxutas, porque a gente tem hoje múltiplas plataformas de interação com o cliente. A gente usa muito um conceito novo de omnichannel, que é um único canal, vários canais centrados na mesma informação, em torno do cliente. Ou seja, esse cliente ele pode interagir comigo pelo aplicativo, pelo site, pelo telefone, porta a porta, mas o meu sistema, minha plataforma Omnichannel, garante que qualquer pessoa que falar com ele vai ter acesso à mesma informação que foi dada para ele por qualquer que tenha sido o canal. Então, assim, isso faz com que os modelos sejam mais rápidos, que a gente consiga resolver mais problemas rapidamente. O cara que não gosta de gente, que quer uma solução expressa, ele vai procurar esse canal. O cara que quer um contato com gente, ele vai para esse canal. Então, você disponibiliza um cardápio muito maior de solução para o cliente. Então, humanizar, ele nunca vai perder essa essência. Não, né? Então, não vai perder agora, e cada vez mais vai ser exigido. Agora, óbvio que você precisa sempre estar em contato com conteúdo de qualidade, você precisa sempre estar revisando, buscar literaturas, porque da mesma maneira que é muito dinâmico. Isso. E a gente hoje está vivendo uma coisa que a gente vê que, pô, todos os modelos eles começaram a ser questionados por causa dessa pandemia. Daqui a pouco aí a gente faz 6 meses enjaulados, né, com esse drama aí de movimentação e a gente está vendo problemas novos aparecendo diariamente, mas a gente ainda está preso em soluções do passado. Então a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum se a gente não, pô, massa, aquilo ali foi bom, agradeço, mas chegou a hora de eu evoluir. O que é que eu procuro de novo? Obrigado, Ford, mas vamos agora... Os tempos são outros. Isso, vamos agora para outro cara. Chega para cá, Nubank. Chega para cá, Nubank. Pô, obrigado, Ford, chega para cá, Nubank. Velho, assim... E o que é que você poderia, para a gente fechar, eu sei que você está com um dia corrido para caramba, conheço a Central de Atendimento, sei que é uma pegada massa, principalmente na função que você exerce lá, mas qual a dica que você poderia dar para quem quer conhecer um pouco mais e entrar nesse mercado de sucesso do cliente? Porque eu sou encantado por esse termo, eu acho que é futuro, não, velho, é presente. As pessoas precisam ter essa experiência. Eu tento levar um pouco desse conceito para as minhas salas de aula, para fazer com que o aluno... Eu não gosto nem desse termo aluno, porque o termo aluno é o cara que não tem conhecimento. O meu parceiro de sala de aula, ele sinta-se à vontade, sinta-se dono e empoderado do conteúdo. Então, como é que esse cara, hoje ele pode entrar... Pô, eu quero trabalhar numa empresa de sucesso do cliente, eu quero ser um analista de sucesso do cliente, eu quero ser um agente de sucesso do cliente. O que é que ele pode fazer, Rodrigo?
Olha, eu vou falar do que eu tenho feito para me apropriar desse universo, tá? É claro que a experiência ela contribui muito, mas a experiência ela contribui para te dizer mais ou menos o que ainda dá para fazer, o que não dá mais para fazer. Não dá para você usar a experiência como uma ferramenta que te consolida e acabou. Ok, eu já tenho 10 anos trabalhando com isso na cadeira de gerente, já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Muito pelo contrário. O mundo mudou, as relações de consumo mudaram, as relações empresa-cliente mudaram, eu mudei, você mudou. Então, naturalmente, a gente precisa se atualizar. E como eu falei lá atrás, quando a gente começou esse bate-papo, não existe mudança, não existe transformação sem educação. E a educação corporativa para este negócio, ela é fundamental. Então, é importante que você busque, sim, literaturas a respeito. Embora a gente não tenha uma literatura vasta, a gente tem o suficiente para começar. Então, tem a Cláudia Vale, que eu citei aqui. Então, tem muito conteúdo disponível dela na internet. Tem o Roberto Madruga, que eu fiz o curso dele em São Paulo. Ele é um consultor especialista no tema. Já implantou centrais de sucesso do cliente em várias empresas. É consultor em várias outras, em grandes empresas. Ele fala muito sobre a lealdade, sobre conexão emocional, sobre o mapeamento da jornada do cliente. Então, é importantíssimo a gente ter entendimento sobre esses conceitos, a gente ler a respeito desses conceitos, porque são conceitos novos, são práticas novas. Melhor do que conceitos, são práticas novas, né? Então, o profissional de analista, um analista de sucesso do cliente, que em outros tempos seria um analista de qualidade, ele precisa estar muito embasado nesses novos meios de análise, novos indicadores. A gente tem novos indicadores que medem isso, ou seja, existe uma ciência de dados aí por trás também. Não é só uma questão de filosofia, de romantização do atendimento, de gourmetização do atendimento. Não tem nada a ver com isso só, né? É uma questão prática, matemática. É A gente aquilo, consegue medir. quem literalmente faz o sucesso do cliente, ele não vai gourmetizar, ele vai tentar realmente encontrar a solução. Agora, existem empresas que vai gourmetizar, existem Sim. empresas que vai É porque às vezes, romantizar. tem uma questão que o próprio Roberto Madruga fala muito, que e a Cláudia Vale também comenta, não é uma questão só de mimo para o cliente. Sabe aquela história do programa de Isso. fidelidade? Então, assim, o cliente ele é meu já há algum tempo e aí eu dou alguns benefícios a ele para ele continuar sendo meu. Não é só isso. Isso é importante, é a cereja do bolo, mas isso não faz o teu cliente ser mais leal com você. O que faz é realmente a relação que você constrói com ele sempre que ele te procura. O que é É que você você oferece fazer. para ele toda vez que ele te procura? Eu digo muito que é uma relação de amizade. Tem Uhum. que existir aquela relação de família, de você e do cara assim, que, porra, eu vou ali e vou ser bem atendido porque o cara me trata como um parente dele, como um amigo, como um cara que vive o dia a dia dele. Então, se você simplesmente entregar um bônus de bom clube, como acontecia alguns anos atrás, não faz mais que obrigação, isso não encanta mais. Né? Um Não bom canta. dia, isso não encanta mais. Então, você precisa ser ágil para tentar entender o que esse cara realmente precisa. E a gente só consegue entender as pessoas próximas. A gente não consegue fazer gestão de emoção Por à isso que a gente, distância. por isso que a gente fala muito de conexão emocional nesse universo. Fala de entender a dor do cliente. Quando eu entendo efetivamente a dor dele, sei o que incomoda de fato, eu consigo me conectar com a emoção dele. E aí, para essa galera que quer se introduzir nesse mercado, que quer se atualizar, que quer vivenciar isso, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso se aprofundar e precisa também se abrir, se permitir, né? Os líderes, os novos supervisores, os líderes que estão em ascensão, supervisores, coordenadores, a galera que está começando agora, precisa sair desse patamar de superioridade, de que está ali na verticalização do processo, dizendo para quem está embaixo como tem que ser feito, entender que não tem ninguém embaixo, tem A do gente vê lado, isso até na está todo mundo estrutura do das lado. empresas, né? Porque as empresas hoje estão derrubando as paredes. E Exatamente. isso, Para todo mundo isso, se olhar, para ninguém e ficar de isso costas não para é. ninguém. E é aquele cara que trabalha no atendimento e está do lado do vice-presidente da corporação. É o cara do financeiro sentado do lado do cara do RH. Então, Exatamente. você começa não simplesmente dizer chama o RH, você chama as pessoas pelo nome que trabalham no RH, que trabalham em operações, que trabalham na manutenção. Você começa a dar nome
aos setores. Você consegue humanizar e personificar as pessoas dentro do atendimento, dentro do setor que é a empresa. Então, assim, você diminuir as barreiras e É quebrar isso aí. barreiras, isso é muito foda. Para essa galera que está começando agora, precisa conhecer sobre os indicadores que medem essa ciência. Então, por exemplo, se você quer implantar uma central de sucesso do cliente, mas como é que você vai medir e acompanhar se de fato esse cliente está sendo bem sucedido com você? Existem indicadores já bem formatados, pesquisa de satisfação. Então, tem um indicador que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que nada mais é que o quanto você promove aquela marca, o quanto você indica aquela marca. Geralmente, ele é uma pergunta. No geral, ele é uma pergunta. De 0 a 10, o quanto você indica aquela marca para o seu amigo. Aquela famosa abinha que abre do site, né? Quando você cria, que Exato. nota você dá? Tem a nota para aquele atendimento e tem o quanto você indica. Olha a pergunta. De 0 a 10, o quanto você indica essa marca para uma outra pessoa. Isso é muito significativo. Se você gostou daquela relação que você teve com aquela marca, você é capaz de indicar ela para uma outra pessoa. Isso é conexão emocional. Você se conectou emocionalmente com aquela marca, você realmente vivenciou uma experiência positiva com aquela marca, a ponto de você querer que outras pessoas também possam viver aquela mesma experiência com você. Esse NPS, é além de uma nota de qualidade. Ele é o quanto você, cliente, é capaz de indicar essa mesma marca para o teu vizinho. Se você disser, comprei um telefone na Magazine Luiza, eles entregaram em 3 dias, mas o prazo do aplicativo era de 7. E o telefone chegou perfeito. E não paguei frete. Esse NPS é 10. Com certeza. Entendeu? Esse é um indicador. Tem um outro indicador muito importante, que é o índice de esforço do cliente. Então, esse índice de esforço do cliente é quantas vezes você precisou ligar para aquela empresa para resolver um problema. Então, enquanto o NPS, ele mede o teu nível de satisfação e de lealdade, o quanto você é capaz de indicar aquela marca para uma outra pessoa, ou seja, quanto maior, melhor, o índice de esforço do cliente é quanto menor, melhor, ou seja, é de 1 a 5. Se eu conseguir resolver rapidamente o meu problema, o meu esforço foi mínimo, então essa marca é muito boa. Se eu demorei muito para resolver esse problema, o meu esforço foi muito grande, esse índice é ruim. E como é que isso acontece na prática? Acontece na prática, por exemplo, você tendo que ligar para uma central para resolver um problema do teu cartão de crédito e tu ser transferido 3 vezes. Acontece na prática quando você liga para perguntar a central de atendimento qual é o prazo de vencimento do teu cartão e o atendente ele só diz o prazo de vencimento. Isso. Ele não te pergunta se tu tem mais alguma dúvida, se tu deseja mais alguma informação. E aí tu encerra a chamada, aí tu lembra de outra informação e liga de novo. A ideia hoje é fazer com que o cara ele ligue menos e a gente vá atrás dele para mostrar, a gente se antecipe a ele. Porque se ele está ligando, ele não vai te ligar para dar bom dia, ele vai te ligar para te dar um problema. Exatamente. Então, a ideia é justamente essa. Fantástico. Aí a gente tem plataformas, a gente tem sites que são mega blaster sites, assim, sabe? Com várias opções de interação, com um menu extremamente vasto. E aí o cliente entra lá no site porque ele não quer ligar, porque ele não tem tempo para ligar. No geral, os clientes, eles preferem, hoje, atendimentos mais rápidos e que ele precise menos entrar em contato com outras pessoas. Que ele seja mais autônomo. Até por causa dos próprios problemas que aconteceram lá atrás. As experiências negativas lá atrás. Né? Aí ele entra no site, não, deixa eu tentar resolver aqui no site, vou entrar aqui no aplicativo, deixa eu tentar resolver. Aí é tanta coisa, tanta opção, tanto link, tanto aperte aqui, vai ali, vai aqui, vai acolá, que ele se perde, não consegue resolver. Aí o que é que ele faz? Ele liga. Ele recorre ao atendimento humano. Ou seja, o esforço dele foi grande, porque antes dele ligar, ele tentou resolver o problema dele pelo site e não conseguiu. Então, a gente quer ser tecnológico, a gente quer oferecer uma plataforma do caralho para esse cliente, para ele ter velocidade na resposta que ele precisa, mas a gente não usa o site como cliente, que é uma outra vertente desse campo todo de experiência, que é a experiência do usuário. Isso. Qual é a experiência que esse usuário tem quando ele está com o celular na mão e vai navegar no aplicativo? Quando a gente fala de recurso, muitas vezes menos é mais. A informação ela tem que estar numa tela só.
Você enche de recursos, enche de aba, aquilo cansa O o site cara. ele tem que ser responsivo. Eu Isso, entro no site, tem que estar tudo na mesma tela, tem que estar tudo muito claro, autoexplicativo, de forma que eu não precise ligar para ninguém para entender o que está acontecendo no site, enfim. Isso também é sucesso do cliente, entendeu? com certeza. Então, são formas diferentes de interação, mas que, dependendo do nível de esforço desse cliente, a taxa de sucesso vai ser baixíssima. Quanto menor o esforço para ele resolver uma questão, mais bem sucedido ele vai ser com a tua marca, mais ele vai te indicar, mais venda tu vai ter. Espetacular. Eu acho que é um tema que a gente pode debater aí muito, Por muito, muito, horas, né? muito, por horas. É. Mas, assim, eu acho que você conseguiu traduzir com palavras muito simples o que é o sucesso do cliente, né? E que é um mercado que está em franca expansão, que precisa de gente com vontade de realmente gerar valor, de gerar sucesso. Então, quem tem essa pegada de se preocupar, eu vejo muito essa geração que está chegando no mercado, tem essa pegada. Eu vou trabalhar ali por quê? Qual o propósito dessa empresa? E isso é foda. Então, assim, eu acho que você conseguiu traduzir muito bacana. Depois a gente pode compartilhar algumas dicas de materiais para que eles entendam realmente onde conseguir começar a entender esse universo. Mas, assim, Rodrigo, eu agradeço muito a tua disponibilidade de tempo para a gente aqui, para a gente bater esse papo. E você pode ter certeza que pode contar com a gente também aqui do Conectados por Pessoa para qualquer coisa, velho, porque o conteúdo foi muito, muito foda. E eu tenho certeza que a galera vai gostar muito dessa tua didática. Que massa, muito obrigado. Eu agradeço o convite, estou à disposição se precisar. Vamos nessa. Que dê tudo certo aí no teu canal, que você faça muito sucesso. A gente está precisando, como a gente comentou aqui, a gente ainda tem pouca literatura sobre os temas. Então, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais os caras que estão interessados em fazer parte desse universo vão ter conteúdo para se apropriar, para entender, para aprender, para se desenvolver. E eu estou aqui para isso, eu quero somar. Show de bola, Rodrigo. Brigadão, brigadão mesmo, tá? Obrigado.